Estamos começando mais um podcast WSN e desta vez, pessoal, nós estamos aqui com a grata satisfação de entrevistar o Bruno Henrique, que é um dos gestores aqui da Autobom Multimarcas. Bruno, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Carlos. É uma satisfação inenarrável para mim estar aqui e eu já vi vários podcasts que você fez, já me senti inspirado por alguns. Quem sabe eu posso contribuir alguma coisa também e inspirar outras pessoas, né? E você aí, olha, que é gestor também do segmento de compra, de venda de veículos novos e seminovos, eu tenho certeza que o papo de hoje pode fazer sentido para você. Então fica ligado aqui com a gente, que eu tenho certeza que pode fazer a diferença aí no seu negócio. Ô Bruno, conta pra gente aí um pouquinho da sua história para quem está nos assistindo. Vamos lá, vou fazer um breve resumo aqui. Eu comecei em 2007, meu pai trabalhava com compra e venda de veículos, não existia uma loja aberta ao público, uma loja para cliente final, e ele vendia carros para revendedores, para outras agências. Tinha uma parte aqui só, era um pedacinho bem pequeno, era mais como se fosse uma oficina. Certo. E eu trabalhava na parte de preparação dos carros. Então, a limpeza, higienização, pintando roda, mas a parte estética mesmo. E em 2012, a gente tomou a decisão de abrir uma loja ao público, né? E disso para frente, graças a Deus, foi tudo dando certo e a gente foi crescendo devagarinho. Aí hoje, eu e meu pai somos sócios. E tem mais um sócio também, que é um primo meu que trabalhava aqui junto com a gente, o Rafael, que agora ele faz parte do quadro societário também. Então somos nós três. Legal. E quando você começou, quando você falou que em 2007, né, você começou, né? Você é muito jovem, né? Você é um empresário aí, empresário de sucesso, jovem. Quantos anos você tinha quando você começou aí a trabalhar com seu pai? Eu tinha 11 anos. 11 anos, olha Comecei aí, pessoal. com 11 anos. 11 anos. E eu brinco que eu com 11 anos eu trabalhava de verdade. Que tem muita criança que frequenta um ambiente de trabalho do pai e fala assim, eu trabalho. Não, eu trabalhava mesmo. Com 11 anos eu mesmo pegava a roda dos carros e dava massa, lixava, pintava, polia, jogava óleo diesel no motor para aquela questão estética. Para ficar pretinho, né? Para ficar todo limpinho. Então, mesmo novo, eu trabalhava de verdade. Olha só, e hoje as pessoas, né, têm todo esse cuidado de não deixar aí as crianças trabalharem, né? É lógico que a gente não está aqui defendendo que as crianças têm que trabalhar, mas eu acho que quando o garoto ele é inserido no negócio do pai, mesmo que seja aí com 11 anos, acho que quem sai ganhando é exatamente o garoto, né? Porque hoje nós temos aqui o Bruno, que é jovem. Você está com quantos anos hoje, Bruno? Eu tenho 25, fiz 25 em outubro agora. 25 anos, pessoal. Olha, com uma experiência incrível. A gente conhece o Bruno já há um tempo. E olha, a loja deles aqui não é qualquer loja. É uma loja muito legal. A gente grava aqui toda semana. E foi uma grata surpresa para nós conhecer o Bruno com todo esse talento aí de gestor. E ele vai contar para a gente aqui, né, como é que ele atua, como é que ele trabalha. Quando você chegou, né, no mercado com 11 anos, você trabalhava com seu pai. A partir de quando você virou empresário, né, que você começou a empreender nesse segmento, e como é que foi isso? Então, de 2007 até 2012, eu continuei desse jeito que eu comentei, mais na preparação dos carros, na parte estética. E em 2012, que nós tomamos a decisão de abrir uma loja para o público, e meu pai comentou, não tem muita paciência com o cliente final, não, tal. Eu falei, não, vamos dividir as tarefas. Eu pego a responsabilidade do marketing, da parte de vendas, e você com a de compra, e a gente vai equilibrando ali. Então, essa parte de gestão foi de 2012 para frente. Depois eu até cursei uma faculdade de administração de empresas na PUC, e eu já estava mais ou menos no segmento, e muita gente me pergunta, fala, foi muito útil para você a faculdade, ajudou muito. Eu tenho que ser realista, né? Claro, não adianta. Claro. Eu acho assim que do que eu sei hoje, das escolhas positivas que acontecem hoje. Tomadas de decisões. Isso. Né? Eu acredito que seja 2 a 3% fruto da faculdade. Uhum. E
os outros 97, 98%. Foi a prática mesmo. Foi a prática, a faculdade da vida, né? Claro. E aprendendo tanto com os meus erros, quanto com outras pessoas mais velhas, outros empresários, quanto com o erro dos outros, né? Eu brinco muito isso, é melhor a gente aprender com o erro dos outros do que você ter que errar para aprender. Verdade, é isso não mesmo. que não tenha errado, já errei muito, mas também já aprendi muito com o erro de outras pessoas. O sábio, ele aprende com os erros dos outros, né? É isso aí. Então em 2012, então você já estava beirando ali aos 18 anos, quando você começou a empreender? Na verdade eu tinha 17. 17 anos. Eu fui emancipado ainda para poder assinar o contrato social. Olha só, pessoal, com 17 anos, ele já assumindo aí toda a responsabilidade de fazer uma gestão de uma loja de carros, né? Que não é missão, não é uma tarefa tão fácil. Mas isso, o Bruno, a gente percebe que deu muito certo, né? Porque hoje a Autobom é uma loja de destaque aqui na região, né? E toda a cidade de Belo Horizonte, né? E hoje, eu imagino que vocês vendem carro até fora de Minas, né? É muito comum. A gente vende, assim, com uma frequência muito grande, inclusive, para fora de Minas. E venda online também, eu vejo muitos empresários aí do ramo de carros comentando agora na pandemia, a gente está fazendo venda online, como se fosse... Como se fosse algo uma novidade novo, e tal. Né? Pensei, nossa, a gente já faz venda online tem um tempão. Há quanto tempo, né? Venda online, assim, do cliente pagar, transferir o dinheiro todo e mandar alguém buscar, ou assim, uma venda 100% digital, sabe? Sim, e a gente já fazia isso, claro que aumentou agora por causa da pandemia, mas já era comum. Isso antes para nós. E a gente percebe, né, o Bruno, até pela sua idade, super jovem, ou seja, ele está ainda com a HD ali meia desocupada, vazia, né? Tem muito espaço ali para muita informação e a gente vê que você saiu na frente, você pegou aí essa questão digital e desembolou fácil, né? Esse mercado, porque até há pouco tempo se vendia carro pelos jornais, né? De classificados, onde você anunciava ali com tijolinho e depois veio o advento da internet que chegou com força. E a gente percebeu que quem realmente investiu na tecnologia, investiu no digital, conseguiu sair na frente. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, a gente está passando por um momento bem diferente, né? Que é o momento onde os carros seminovos estão em falta no mercado. Ou seja, a maioria das lojas que a gente passa, que a gente tem relacionamento, todo mundo com as mesmas dores, que é a falta de carro para vender. Então, eu queria saber de você se durante esse tempo que você está como gestor, você já passou alguma coisa semelhante a esse momento? Não, nunca. Apesar de que eu sou novo, né? Mas eu acredito que até os gestores aí que têm 30, 40, 50 anos no mercado, pelo que eu procurei saber, conversei com um, com outro, dessa forma, parece que nunca aconteceu antes, com essa falta de carro, falta de produto mesmo, né? E eu acho que essa falta de produtos vai obrigar a gente a revolucionar o método de pensar em muitas coisas. É uma mudança muito grande do mercado, tanto dos consumidores quanto dos empresários. Uma mudança de comportamento geral, né? Eu acredito que essa falta de produto, falta de carros, tenha se dado, primeiro, por causa dos carros zeros, que com a pandemia as fábricas tiveram que diminuir o ritmo de produção, faltou carro zero, o comprador do zero acaba comprando o 2020 usado, o do 2020 usado acaba comprando o do 2019 usado, aí vai fazendo um efeito cascata, né? E então aquela lei da oferta e da procura diminuiu muito a oferta. E eu acho que além de diminuir a oferta, é um ponto de vista meu, não sei se todo mundo vai concordar, eu acho que também aumentou a procura. Com essa questão da pandemia, muita gente achou que ia diminuir a procura de veículos. E no começo da pandemia, eu e meu pai, nós até conversamos, ele falou, eu acho que a gente tinha que vender tudo e diminuir o estoque. Eu falei, eu acho que vai faltar carro, acho que a gente tinha que estocar bem. E era praticamente uma decisão contrária à dele, a gente conversou, não, vamos ficar meio termo então. Eu particularmente ouvi muito isso aí.
de empresários que falou, cara, vou vender meu estoque, o carro vai cair de preço. Vai acontecer. Exatamente. O carro vai cair de preço e não caiu. Na verdade, o que define o preço de produtos usados é a lei da oferta e da procura e, de certa forma, o preço do novo, que ele acaba puxando ou empurrando o preço do usado. Então, aqui a gente teve um caso de diminuição na produção de veículo novo. Tivemos também o aumento do preço dos insumos para produzir veículos novos, então o carro zero ficou mais caro, além de praticamente não ter, os poucos que tem disponíveis são mais caros, e ainda tem a questão de mudança de comportamento. Eu acho que com a mídia jogando tanto na cabeça das pessoas, tá morrendo, tá difícil, tá isso, acho que o pessoal começou a reavaliar o jeito de viver. Pensou assim, se eu tenho condições de andar num carro bom, por que não fazer isso? Um transporte individualizado também, né? Exatamente, tem essa questão também. O pessoal começou a ficar com medo de andar de ônibus e em vans, então o transporte público, metrô, ele acabou, muita gente evitou, e às vezes a pessoa tinha um carro, mas usava muito pouco, usava mais o transporte público. Ela já teve que reavaliar, vou usar mais meu carro, então vou trocar por um carro melhor, vou ver o que compensa hoje fazer. A gente viu, né, essa mudança drástica mesmo de comportamento do consumidor. E aquele cara também que estava com dinheiro, né, guardado no banco e exatamente ele tomou essa decisão que você falou. Você quer saber? Eu vou me preservar, eu vou comprar o carro, aquele carro que eu tanto sonhava, e aconteceu o que está acontecendo nesse momento, que é exatamente a falta de produto para vocês abastecer o mercado. Né? O que define o preço do produto usado, igual eu falei, é a lei oferta e procura. Então, eu estava achando a princípio que o problema era só a diminuição da oferta e que a procura tinha mantido. Mas até semana passada, conversando com um amigo meu que tem uma concessionária da Bombardier aqui em BH, então ele vende jet ski, quadriciclo, TV, esses produtos que são caros, mas são hobby, são lazer. Exatamente. E ele falou comigo, Bruno, eu não estou dando conta de vender. Tudo que chega aqui para mim está vendido. A fábrica manda, o que a fábrica vai mandar para mim, eu já vendi, já recebi. Então tá absurdo. Eu falei, opa, então por que será que com ele que vende esse tipo de produto, foi aí que eu percebi, então... A demanda reprimida, né? Exatamente. Eu acho que não só a demanda reprimida, mas a mudança de comportamento junto com a demanda reprimida, junto com a diminuição da oferta. Então diminuiu a oferta, aumentou a procura, mais a demanda reprimida. Então foram uma série de fatores que deu nesse resultado que a gente está vendo hoje, que é a falta de produto no mercado, né? E Bruno, hoje, com esse atual cenário, vocês ficam felizes ou vocês ficam tristes quando vocês vendem carros? Porque é lógico que vocês estão aqui com loja aberta para vender, mas se tem tanta dificuldade na compra, como é que é o seu sentimento quando você vê o seu estoque abaixando? Eu até estava brincando isso outro dia, falei, nossa, eu vejo a loja vazia, eu fico feliz porque vendeu, mas eu fico triste porque vai ter que repor o estoque. É uma mistura de sentimentos muito grande. Mas agora falando de verdade, isso é uma brincadeira, né? Se vendeu, eu tô feliz, apesar de que hoje vender não é nenhuma dificuldade, a dificuldade está sendo comprar, mas se gradativamente nós estamos dando conta de comprar, então não tem por que não ficar feliz se está vendendo, né? E você acha que, nesse momento, qual é o maior desafio do empresário, né, do setor? O que você acha que para o cara se manter no mercado, ele se manter aí em alto nível, qual que é o maior desafio neste momento? Como é que você vê isso aí? Talvez você vai ficar até um pouco assustado com o que eu vou falar. Humildade. Aí eu vou te explicar por quê. Antes, um carro que a gente comprava por X para vender por Y, você não consegue comprar ele mais por X. Você tem que comprar ele no Y que você vendia antes e tentar vender ele um pouquinho a mais ou vender no mesmo preço. A gente está tomando uma decisão aqui de continuar sempre comprando. Independente do preço. Se a gente está comprando mais caro, a gente tenta vender um pouquinho mais caro, ou tenta
que seja empatar. Mas nós decidimos que a gente não pode parar, que se parar fica pior. Nós temos um nome a zelar, a gente está com as portas abertas, tem muitos clientes que confiam na gente, que trocam de carro só na Autobom. Então, se a gente falar assim, tá difícil de comprar, então a gente não vai ter carro, não vai vender, sem contar que a gente tem uma equipe, tem vários vendedores, tem atendentes online, e todo mundo tem família para tratar também, então tem que ter uma visão, tem que ter um bom senso em relação a isso. Assim, tudo indica que você mexeu na sua margem, né? Você acaba pagando um pouco mais nos carros e ganhando um pouco menos, mas mantendo o negócio, mantendo o fluxo, né? Na verdade, a gente não está nem pagando um pouco mais, a gente está pagando bem mais nos carros. Muito mais, né? Proporcional ao que pagava 6, 7 meses atrás, então está pagando bem mais e vendendo talvez no mesmo preço que vendia antes, ou talvez um pouquinho mais caro, mas assim, o preço que a gente está... A diferença do que a gente está comprando para o que comprava antes é bem maior do que a gente estava vendendo para o que vende hoje. Então, é aí que eu falei que entra a humildade. Eu acho que os empresários têm que se contentar em ganhar menos, ou muitas vezes trabalhar para não ganhar. E tem muitas vezes que a gente faz um negócio que fica no 0 a 0. Só que esperar a oportunidade, né? De virar o jogo aí, né? Só que fica no 0 a 0, mas a gente atende o nosso cliente, a gente não vira as costas para o cliente. O cara sabe que até num momento difícil desse ele pode contar com a gente, entendeu? Tá certo. E hoje, Bruno, o que a gente vê, né, é que hoje se fala muito em tabela FIPE, né? Eu quero vender meu carro pela tabela FIPE. Como é que é a relação hoje de vocês com a tabela FIPE, uma vez que o consumidor final ele já se baliza pela tabela FIPE. Meu carro na tabela FIPE custa tanto. Como é que é isso quando você vai comprar um carro? Isso complica? Isso descomplica? Como é que é isso? Então, eu já estava até um pouco acostumado com essa questão da divergência da FIPE por causa da parte de pesados, de caminhões. No mercado de caminhões, de muito tempo para cá, já praticamente não existe FIPE. Então tem caminhão aqui que a FIPE dele é 130, eu compro ele para revender por 150. Isso é comum. É muito questão de oferta e procura no mercado de pesados. E no mercado de leves acabou que ficou mais ou menos a mesma coisa. Tá indo para o mesmo ritmo do pesados em relação à FIPE. Porque a FIPE é um preço médio, estimulado. Não quer dizer que aquele carro tem que valer X. Para uma seguradora para pagar um carro, para uma financeira ter uma referência, então eles usam a FIPE. Só que o preço médio, não só o que um órgão diz, mais do que isso, ele é a questão da lei oferta e procura, entendeu? E você acha que hoje, por exemplo, eu conheço a KBB, né, que é uma empresa também que precifica os carros, inclusive é uma empresa americana que chegou recentemente ao Brasil. E ali, conversando até com a diretora-geral da KBB, que é a Ana Renata, ela fala que eles têm uma forma diferenciada de avaliar o carro, né? E só que hoje todo mundo segue FIPE, né? Então, por que você acha que a FIPE, você acha que é publicidade? Por que a FIPE hoje ela tem essa força no mercado? Eu acho que é muito uma questão de costume. A questão da FIPE é uma questão histórica. Apesar de que eu era muito novo, eu lembro que o pessoal mais antigo ficava aguardando, acho que o estado de Minas de quarta-feira, se não me engano, para ver a FIPE dos veículos, não é? Claro, para ver a tabela que era feita. Que era a FIPE, né? Naquela época, isso nós estamos falando há 15 anos atrás, eu também, como editor de um jornal aqui de classificados em Belo Horizonte, eu tinha uma missão super difícil, que era uma atualização quase que mensal ou quinzenal de uma tabela de preço, porque a maioria dos lojistas, eles queriam uma tabela de preço que aproximasse mais da realidade. E eu lembro que para mim elaborar essa tabela de preço, Bruno, na época, ainda não tinha esse advento da internet. A gente tinha que fazer tudo na mão, pegar todas as versões de todas as marcas. É lógico que naquela época não tinha tanta marca, né? Mas assim, era uma missão difícil porque os lojistas, eles buscavam a tabela de preço. Era uma referência. Exatamente. Essa tabela não era a FIPE, não? Era uma tabela à parte? Na verdade, assim, chegou no momento que eu passei a utilizar a tabela FIPE,
Mas Entendi. o mercado local sempre teve essa divergência em relação a preços FIPE. de carro. Então, a gente usava algumas, por exemplo, tinha a Molicar na época, que era uma outra tabela de precificação. Então, eu tinha que fazer um meio termo para fazer quase que uma tabela própria. Exatamente para oferecer ao mercado algo mais próximo da realidade. Porque essa dor aí, isso é de muitos anos, né? Eu lembro já da época que era a FIPE, que no jornal saía a FIPE. Sim, chegou no momento que a gente já utilizava. Eu acredito que é um pouquinho depois desse... Antes, né? Antes a gente... Não, um pouquinho depois do momento que tinha que fazer essa precificação manual, claro. né? Aí depois veio a internet, aí ficou tudo mais fácil. Eu acho que, primeiro, uma questão histórica, uma questão de costume, a FIPE, e segundo, por influência de grandes empresas. Por exemplo, os bancos, na hora de fazer um financiamento, muitos deles têm como referência a FIPE, os consórcios, eles usam a FIPE como referência, as seguradoras usam a FIPE como referência. Só que, principalmente nessa pandemia agora, algumas empresas já estão mudando para outras avaliações de carro, que tem muita gente que pensa que a FIPE é o preço oficial, que é estipulado, e não é. É um órgão que é público, mas ele avalia ali o preço de mercado. E como tem dado muita divergência ultimamente, mais do que o normal, porque algumas divergências sempre tiveram, algumas empresas estão mudando para outros meios. Eu vi uma empresa com essa KBB, como KBB. KBB. kbb.com.br. Da Ana Renata, que é a nossa amiga, cuida muito bem, é uma empresa americana que você aí que é do segmento, olha, vale a pena você dar uma conferida. É kbb.com.br. Lá o pessoal está precificando o carro muito bem. E a Molicar, já tinham algumas financeiras que usavam a Molicar antes. E agora, na pandemia, outras empresas também começaram a usar a Molicar. Empresas de intermediação de venda, que conectam, às vezes, pequenos compradores, pequenos lojistas e tal, a grandes empresas. Essas empresas de intermediação, praticamente todas usam a Molicar agora. Todo mundo já abandonou a FIPE, porque a referência da FIPE ficou muito vaga. Eu mesmo brinco com os vendedores, com a equipe de atendimento online, falo, gente, esquece FIPE, não existe FIPE mais não. Até porque, né, Bruno, o veículo seminovo, cada veículo ele é exclusivo, né? Eu falo isso. Ele é exclusivo, então depende muito do estado de conservação do carro. Talvez se você avaliar por ano, né? Mas um carro seminovo você não avalia só por ano, você avalia pelo estado de conservação do carro. E eu costumo falar isso sempre com a equipe de vendas, tanto os vendedores presenciais quanto a equipe online, que carro usado não existe um igual ao outro. Exatamente. E quando eles vêm argumentar comigo em relação à FIPE, ou às vezes levam um cliente até minha mesa para falar de FIPE, eu falo aqui, vamos conversar. Deixa eu te explicar. Claro. Você tem um Palio 2015, 4 portas, branco, básico, com 350 mil quilômetros, todo surrado. Ele vale, vamos supor, 20 mil pela FIPE, inventando um valor, não sei o preço certo. Aí eu tenho um Palio, prata, também 4 portas igual o outro, completo, ar, direção, vidro, trava, roda, com 15 mil quilômetros. Ele vale os mesmos 20 mil pela FIPE? É justo isso? Não é. Então... Não é. E nesse aspecto aí, pessoal, eu tô até fazendo aqui muita publicidade da KBB, tô ganhando nada para isso não, é porque realmente eu já entrei lá e vi, já conversei muito com a Ana Renata, e olha, realmente eles fazem uma avaliação muito criteriosa em cima disso aí, do estado de conservação do carro e até da geolocalização do carro, né? Ó, que legal, então, hein? você fala, o mesmo carro, ele tem um valor em São Paulo, um valor em Minas, um valor no Nordeste. Então, assim, é uma dica aí para vocês aí que vivem esse drama aí de tabela FIPE, de precificação de carro, vale a pena dar uma conferida aí na KBB. E até mesmo o particular, quem não é do segmento, o cara que está querendo comprar um carro para ele usar, fica até a dica. Às vezes compensa procurar outros meios de avaliar, porque eu fiz uma reunião ontem só com a equipe online e eu estava falando isso com eles. Muitas vezes o cliente fala assim, mas seu carro aumentou de preço, ele está mais caro, proporcional ao que você vendia há 6 meses atrás, 8 meses atrás.
Só que nós estamos ali naquela luta para comprar carro o dia inteiro, sofrendo para comprar. E às vezes o particular ele está comprando um carro por ano, a última vez que ele comprou o carro foi em 2019, está comprando um carro para ele agora. Ele não sabe que loucura que está o mercado. Então eu expliquei isso para a equipe online, falei, cabe a vocês explicar para as pessoas como que está a realidade do mercado de hoje, até para não parecer que a gente é arrogante. Falar assim, aumentei porque não tem carro, meu é isso, e pronto, acabou, fica feio. Então vocês têm que ter uma argumentação e saber explicar para o comprador, para ele entender a realidade. Claro. Ô Bruno, e a Autobom, né, vocês vendem veículos de passeio, como também vende, né, os pesados, conforme a placa que vocês estão vendo aqui em cima. Esse mercado de pesados, ele também passa por esse momento aquecido? Ele está aquecido as vendas? Como é que está esse mercado especificamente? Então, o mercado de pesados está extremamente aquecido. Talvez até mais do que o de leves. Ah, é? A loucura de preço do mercado de pesados está muito maior do que o de leves. Isso é fato. Porque o cara está comprando um carro de 30 mil para ele usar, ele anima a pagar 32, talvez até 33. Agora o cara que está comprando um caminhão para ele trabalhar, ele pensa assim, se eu pagar 10, 15, 20, 30 mil a mais nesse caminhão, eu vou gastar X meses para repor esse dinheiro e dali para frente é lucro. Então é uma decisão muito estratégica. E como está faltando oferta, a procura está grande, eu acho que a falta de oferta é aquilo que nós já conversamos. As fábricas diminuíram o ritmo de produção e as poucas unidades que as fábricas estão produzindo estão com preços mais altos por causa dos insumos que aumentaram de preço. Essa é uma coisa. E a questão da procura, que é a lei oferta e procura, que é o que define o preço do mercado, no caso do carro, é essa mudança de comportamento das pessoas querendo ter uma qualidade de vida melhor e muita gente decidiu trocar de carro. No caso do mercado de pesados, do de caminhão, também é fruto da mudança de comportamento, mas um pouco mais indiretamente. Porque se você mudou o seu comportamento e quer ter um carro melhor, você acaba querendo ter um celular melhor, às vezes uma roupa melhor, uma televisão melhor. E isso aquece a indústria no geral. E se a indústria está aquecida, ela sempre precisa do setor de transportes, entendeu? Né? Que é o que move o Brasil aí, né? Nosso transporte é a maioria rodoviário, né? Então, acaba que aquecendo a indústria. O setor de transportes aquecido, muita gente está buscando entrar nesse ramo ou expandir. Uma transportadora que tem hoje 10 caminhões, quer ter 15, quer ter 20, um cara que às vezes no começo da pandemia foi mandado embora da empresa, ele quer comprar um caminhão, empreender, né? E quer empreender, acaba que está tendo muita procura e pouquíssima oferta. E tem essa dificuldade de compra também, de caminhão? Muito. Porque da mesma forma que é uma venda técnica, é uma compra também técnica, É uma compra extremamente técnica. Que você tem que avaliar diversos aspectos num caminhão, até porque o investimento é pesado, né, Bruno? Hoje os caminhões são valores bem superior a veículo de passeio, né? E acaba que o seu investimento também é muito maior, então você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu até fiz a gravação ontem para ir para a TV do carro. Ontem eu fiz de um Iveco. Ontem foi a última. A penúltima que eu fiz foi de algumas Scanias que eu comprei. Algumas Scanias 2014, que nós estamos vendendo elas na faixa de 300 mil. Eu comparo essas Scanias com um Corolla 2014, se fosse para olhar no segmento de leves, um Corolla 2015, que já mudou o modelo, se fosse para olhar no segmento de leves, entendeu? Então você vê que um carro de 60 e poucos mil equivale a um caminhão de 300 e pouco. Então é um ticket médio mais alto e a manutenção é mais alta, o risco do negócio é mais alto, é tudo muito diferente do mercado de pesados. E eu imagino também que até a forma de buscar um financiamento para esse cliente deve ser também mais difícil, né? Porque eu imagino que nem todos os bancos talvez tenham interesse de financiar um caminhão. É muito mais difícil, a gente sofre com isso. Se o financiamento de caminhão fosse igual de carro, nossa, a gente não aguentava vender caminhão. Porque o cara que chega, que ele quer empreender, né, num caminhão, talvez ele já chegue até com o score totalmente baixo, né?
Não é nem muito essa questão de score. Como a compra do caminhão é uma compra mais estratégica, um negócio mais para trabalho, então os critérios de avaliação do banco são diferentes. Inclusive, isso foi até uma novidade muito grande para nós, para mim, para minha equipe de vendas, que a gente estava acostumado a trabalhar com ficha de financiamento de carro. Então, o cara chegou aqui para comprar um carro, vai falar ali onde que ele mora, onde que ele trabalha, a renda e tal, passou, o score dele é bom, o banco aprovou, o carro está aqui e pronto, acabou. Sim. Aí, a hora que começou em caminhão, a gente passando ficha não aprovava nada. Aí eu fui buscar informação sobre essa questão de financiamento de caminhão. E eu descobri que é muito mais técnico. Você tem que falar se o cara já trabalha com isso, se ele já trabalha, há quanto tempo que ele trabalha, quanto que ele tem de rentabilidade, qual que é a perspectiva de aumento da rentabilidade dele com aquele novo veículo que ele está comprando. Então, o banco avalia vários critérios, porque tem muitos aventureiros, digamos assim, que acaba que os justos pagam pelos pecadores, né? Muitos aventureiros que, há uns anos atrás, compraram um caminhão, e antes praticamente todos os bancos faziam caminhão, estava liberando muito, e o banco teve uma inadimplência enorme com o caminhão. Então, praticamente todos os bancos pararam de fazer, e os pouquíssimos que fazem são com vários critérios técnicos e financeiros para poderem aprovar, entendeu? Ô Bruno, quando foi que você entrou para valer aí no segmento de pesado? Você lembra? Então, vou falar quando que começou, né? Que desde que começou, eu estou tentando entrar para valer, só que não é uma coisa fácil, né? A gente está levando porrada todos os dias, apanhando e... A concorrência é muito grande? E aprendendo. Não. Nós tivemos oportunidade com um conhecido nosso de comprar alguns caminhões. Alguém tinha oferecido uns caminhões para ele e ele não tinha um capital imediato para pagar. Aí ele combinou com a gente. Falou, vocês pagam e eu vou vender e a gente parte o lucro. Vamos lá, vamos tentar para ver. Eram 5 Scanias na época. Aí nós compramos as Scanias, pagamos e ele vendeu muito rápido. 4 deram um lucro muito bom. Uma deu problema no motor. Nós gastamos 47 mil para arrumar o motor dela. Só aí você já vê a diferença, né? Eu brinco isso. Um Gol dá problema risco, no motor, a gente gasta R$ 1.300 para arrumar o motor dele. Uma Scania deu problema, gastou 47 mil. Olha só. Só que mesmo assim ainda teve uma rentabilidade boa. Aí, de lá para cá, eu comecei a estudar um pouco esse mercado. Esse mercado de caminhões. E entender o porquê que muita gente já tinha quebrado mexendo com caminhão e o porquê que muita gente já tinha ficado rico mexendo com caminhão. Vendendo caminhões, olha só. Vamos estudar e tentar entender o que acontece. Eu reparei que a rentabilidade é mais alta, as margens de lucro de caminhão são mais altas, porém, quando tem problemas... O risco é maior. O risco é muito maior, tudo é muito mais caro do que em um carro. Até mesmo o risco de mudança de mercado, quando ajusta preço num carro, um carro de 50 mil passa a valer 47, um exemplo, quando ajusta preço. Um caminhão de 150, do dia para a noite, ele passa a valer 110, 100 mil, então os valores são muito diferentes e eu reparei que tinha um déficit muito grande no mercado, por parte dos empresários do ramo mesmo. Nem sei se era bom falar isso aqui, que eu estou até dando um detalhe estratégico meu para a concorrência. Mas vamos lá, a gente está aqui, todo mundo é para um contribuir com o outro. Aí até para tentar nos assistir. E eu reparei que os empresários nesse ramo de pesados, eles não prestavam, na sua maioria, claro, né, não prestavam um bom atendimento para o cliente final, eles não tinham um anúncio bom, não eram claros nas negociações, não forneciam detalhes. Eu vi que tinha muita coisa errada. Eu falei, nossa, tá tão errado. Eu pensei assim, a impressão que eu tive é que o mercado de pesados estava de 10 a 15 anos atrás do mercado de leves. Olha só. Pensei, se o de pesados está 10 a 15 anos atrás do de leves, eu já estou inserido no de leves. Se eu entrar no de pesados agora, eu vou estar com um pensamento 10 anos à frente da maioria dos concorrentes. Claro.
E acaba que é isso que vem acontecendo. A gente vem crescendo nesse mercado de pesados, assim, num ritmo bem maior que o esperado. Eu fico muito feliz com isso. Agradeço a Deus todo dia por isso, que é um crescimento muito grande e maior do que o esperado. Claro que com uma equipe muito boa, com parceiros de negócio muito bons, a gente não consegue nada sozinho, né? Exato. E a gente tem buscado fazer o que ninguém faz no mercado de pesados. Então, o cliente chega aqui para comprar um caminhão, quase todos eles elogiam, falam, o melhor atendimento que eu já tive até hoje. Olha que bom. Mas não é que nosso atendimento é coisa do outro mundo, ele é bom como deveria ser, como é obrigação nossa de ser, de atender bem, de tratar bem, de oferecer um café, de ter um estacionamento. Só que às vezes ele chega em outras lojas de caminhão e fala, olha aí, ó, o caminhão tá aí, ó, fumando, soprando na cara do cliente, de bermuda, chinelo, aquela grosseria, sabe? E questão também de marketing. Nós procuramos fazer anúncios bem detalhados. Então, no começo, até alguns vendedores de leves aqui que vieram de outras empresas não estavam acostumados com isso, ficaram até assustados. Eu anuncio o caminhão quando ele tem o sistema de ar-condicionado, mas não funciona. Eu escrevo na foto, possui sistema de ar-condicionado, porém não funciona. Tem isso aqui, mas está arranhado. Tem tantos pneus bons, tantos ruins, tantos péssimos. E de onde vem esses clientes? Vem de tudo quanto é canto? De tudo quanto é canto do Brasil. Porque... Você tem alguma experiência de alguma coisa assim meio que inusitada de você anunciar um caminhão e vender para um lugar que você fazia nem ideia? Olha, no começo eu ficava assustado com isso. Hoje é a coisa mais normal do mundo. O caminhoneiro, ele sai do Acre e vem aqui comprar um caminhão, igual a gente sai daqui e vai na esquina, na padaria. É mesmo? Ele é acostumado a rodar o Brasil todo. Olha aí. Então o cara liga, o cara que está aqui no Sudeste, né, São Paulo, Rio, Espírito Santo, fala, não, eu tô do seu lado, eu tô pertinho. Quando fala pertinho, eu falo assim, será que vai ser... Belo Horizonte. Belo Horizonte, Betim. Exato. Eu tô pertinho, eu tô aqui do seu lado, tô em São Paulo. Tô aqui do lado, tô no Rio de Janeiro, eu dou um pulinho aí, olha. Só. Então é muito comum isso. É a peculiaridade do segmento, né? E até mesmo a quantidade de produtos disponíveis. Você quer um carro, você acha ele, exceto alguns carros, claro, né? Carros mais exclusivos, mas eu falo assim, um carro popular, você quer comprar, você acha ele em qualquer lugar do Brasil. Pode não achar do jeito que você quer, da cor que quer, com a quilometragem que você quer, mas o carro você acha. E caminhão nem sempre. Muitas vezes você quer um caminhão, não é no caso de caminhão, você precisa de um caminhão e só vai achar ele em outro estado, no Nordeste, no Sul. Então você tem que ir lá e tem que buscar, você não pode ter preguiça disso. E da mesma forma, deve ser para comprar, né? Para você comprar. Mesma coisa. Se eu quiser restringir meu campo de compra em Minas Gerais só, eu não tinha estoque hoje, entendeu? Eu até brinquei ontem, o rapaz me ofereceu o caminhão, falou, tem uns caminhões aqui para vender, mas eles estão em outro estado, você compra também? Eu falo que se tiver alguém vendendo caminhão em Marte, eu compro. Eu só não compro em Marte porque não tem ninguém vendendo em Marte. Mas se tivesse, eu comprava também. Olha só. Então, o Bruno, a gente vê que hoje, talvez do sucesso, né, da Autobom está exatamente na gestão, né? Hoje você faz aí essa gestão compartilhada aí com seu pai e tudo, né? Como é que você fala? O que você diria aí para quem está nos assistindo em termos de gestão? É momento de você dar uma segurada ou é momento de você ser um pouco mais ousado, né? Porque a gente sabe também que até nas dificuldades, nas adversidades, surgem muitas oportunidades, né? Como é que você lida com isso na parte aqui de gestão da Autobom? Eu vou te contar como que nós lidamos com essa situação e não quer dizer que é um conselho. Cada um tem que avaliar a sua situação. A sua condição. Porque às vezes o que uma pessoa faz para ela dar certo, se eu fizer a mesma coisa dá errado. Uma coisa que eu faço se outra pessoa fizer dá errado. Mas nós sempre tivemos uma gestão ousada aqui. Então, sempre arriscar mais, entendeu? Então, a gente busca arriscar. Se é alguma coisa que a gente não sabe, a gente tenta, vamos aprender, vamos comprar. Ou esses dias eu perdi muito dinheiro com um trator de esteira da Caterpillar. Vamos descobrir, vamos entender como é que é o mercado.
comprei ele, deu errado, vi que eu não tinha feito um bom negócio, mas eu aprendi. Claro. Se eu tiver que comprar de novo, você já vai saber. Já vou saber e vou ter conhecimento. Então, eu acredito que não seja a hora de recuar. Acho que à medida do possível, é sempre importante ser um pouco ousado. Certo. Eu acho que quem fica muito parado é questão da segurança, né? Claro, difícil dar errado, mas também é difícil dar certo. Uhum. Então, se é para arriscar um pouco, eu acho que sempre tem que ter um planejamento. O que não pode ter é arriscar sem planejamento, igual no caso desse trator de esteira mesmo, que eu te dei o exemplo. Eu avaliei, falei, se der tudo errado, eu vou perder X, vão quebrar por causa disso? Não. Vai ser ruim? Sim, mas vai estar aprendendo e tal. Então, eu acho que tudo é planejamento. Uhum. Dentro de um planejamento ali, eu sou a favor da ousadia. E vale lembrar que você está sintonizado, você está ligado aqui no podcast WSN e nós estamos aqui conversando com o nosso amigo aqui, Bruno, que é um dos gestores aqui da Autobom, uma empresa localizada aqui na cidade industrial, né? Bruno? Cidade industrial em Contagem. Em Contagem. Eles têm aqui uma gama muito grande de veículos de passeio e também no segmento dos pesados. Então, Bruno, vamos falar um pouco agora sobre o mercado digital, né? Hoje o mercado digital, ele faz a diferença aí para vocês que são lojistas. E hoje, quando a gente fala de mercado digital, todo mundo tem aquela ideia de portais declassificados e Instagram, né? Mas a gente sabe que o mercado digital, ele vai muito além disso aí, né? Eu queria saber de você, como que a Autobom hoje, como é que vocês estão atuando de forma a chegar aí no Brasil todo através do digital? A gente já atua no mercado digital praticamente desde que ele começou. Uhum. Igual eu te falei, praticamente não que começou há muitos anos, né? Mas desde que ele começou a se difundir, igual eu te falei, em 2012, uma história rapidinho aqui da... Claro, fica à vontade. Em 2012, quando a gente teve essa decisão de abrir uma loja para cliente final, acaba que os nossos clientes antes, que eram os lojistas, passaram a ser nossos concorrentes, do dia para a noite. Então, eles não iam comprar mais carro nosso, apesar de manter a amizade, mas por uma questão profissional. Então, foi uma decisão muito difícil de tomar, porque a gente ia trocando certo pelo duvidoso. Certo. E mesmo assim, a gente escolheu arriscar, igual eu estava falando antes sobre a ousadia, claro, né? E nós ficamos 10 dias sem vender nenhum carro aqui. Porta aberta, nossa, deu tudo errado, aquele desespero, não vende. Aí, eu um dia lá em casa à noite, peguei um caderno meu, na época eu estava na escola, né? Fui na última página dele, fui fazendo um tanto de linha e coloquei carro tal, placa tal, carro tal, placa tal. Falei assim, vamos ver quais são as possibilidades de eu divulgar esse produto. Porque às vezes a gente está aqui com esse carro aqui para vender, com portas abertas, mas como que a pessoa que está na casa dela vai saber que eu tenho esse carro aqui para vender? Exato. Aí eu comecei a pesquisar as formas de divulgar. E fui fazendo como se fosse um checklist mesmo. Uma planilha, só que no caderno, né? Certo. Eu coloquei Seminovos BH, Bom Negócio, que tinha na época, OLX, Jornal Super. E praticamente todos os meios que eu vi de divulgação eram digitais. Um ou outro só que não era. Aí... Isso é porque você chegou há pouco tempo, você não pegou o analógico que é os jornais. Continua aí. Eu coloquei alguns jornais, sim, nessa planilha, só que se comparado à quantidade de portais e de possibilidades de divulgação na internet, o que não era digital era bem menor, entendeu? Sim. E daí pra frente a gente começou a pegar pesado nisso e foi uma mudança assim, da água pro vinho, do dia pra noite. 10 dias sem vender nenhum carro, depois a gente, nos outros 20 dias praticamente do mês, a gente vendeu o resto do estoque todo, vendeu todos os carros que tinha. Aí foi um despertar, opa, tem como, tem futuro isso aqui. Claro. E eu comecei a pegar muito pesado nessa parte de anúncio, de divulgação.
Inclusive, muita gente associa o sucesso da Autobom hoje por causa do marketing digital. Eu acho que não é ele exclusivamente, é um conjunto de fatores, tanto equipe quanto gestão, mas eu acho que ele tem um percentual bem relevante, sim, muito grande. Na expansão nossa, né? E eu busquei sempre aperfeiçoar. Eu nunca estava satisfeito com os seus resultados. Com o resultado. Eu não falo do resultado de vendas em si, mas no resultado de divulgação. Certo. Eu sempre tentei me colocar no lugar do comprador, falar assim, se eu quisesse comprar esse carro, o que eu ia querer saber? Se eu quisesse comprar esse carro, o que eu ia querer ver? Entendi. Onde hoje nós temos, não sei se eu já te contei isso, a gente tem um estúdio aqui na rua de trás, que foi até eu que bolei ele, eu que fiz o projeto, procurei um engenheiro para fazer, não achei, eu falei, então tá, o professor Google me ajuda, entrei no Google, no YouTube, fui pesquisando sobre os lumens, a divisão por metro quadrado, aí eu fiz um projetinho. Então hoje a gente tem um estúdio para tirar foto dos carros, nós temos alguns equipamentos profissionais, justamente para passar uma transparência maior e mesmo assim não adianta nada isso sem usar as ferramentas de divulgação certas e nós usamos o máximo possível, entendeu? Então, além de anunciar em muitos portais, que tem gente que fala isso como se o empresário estivesse dentro do mercado digital, né? Eu penso assim, isso é obrigação. Claro. Isso é o mínimo. Isso. E, além disso, eu busco anunciar também nas redes sociais. Então, Facebook, Instagram. Igual antes, quando nem existia o Instagram, eu tinha uma relevância muito boa no Facebook. Alguns anúncios que eu fazia no Facebook, eu tinha mais de 1000 comentários, não sei quantas mil curtidas, orgânico no Facebook. Aí depois foi até uma decisão errada minha, a hora que começou o Instagram, eu parei com o Facebook e fui pro Instagram. Né? Mas hoje é uma tendência, né? Hoje as pessoas têm migrado do Facebook para o Instagram, né? Mas aí eu errei na hora que eu parei no Facebook. Eu podia ter ido pro Instagram e continuado com o Facebook. Até hoje eu não consegui alcançar a relevância que eu tinha no Facebook, no Instagram. Mas assim, foi um erro. Claro, estratégia que você pode ajustar. É para aprender. E eu busco, principalmente, ter uma relevância muito boa no Google, igual hoje no Google, aquela avaliação das pessoas que visitam, que o Google pergunta para a pessoa de acordo com a localização dela. Eu tenho quase 800 avaliações, a minha média é muito boa, é 4,6. Olha. É muito difícil um comércio ter uma avaliação tão boa dessa, comércio aberto ao público, né? Então, eu busco isso tudo para tentar, no final das contas, ter um resultado positivo. Eu acho que o mercado digital é uma soma de vários fatores pequenos, não tem um segredo em si. E a gente que está do outro lado, a gente começa a avaliar algumas coisas. Por exemplo, Bruno, a gente vê que no Instagram a forma de utilizar essa ferramenta por quase todas as lojas de carros são muito parecidas. Os caras fazem as fotos dos carros, colocam lá, fazem um descritivo do carro e acha que isso é o suficiente. E aí você vê muita loja com muito carro postado no Instagram com poucos curtidas, né? Quando a gente fala curtidas, não é que a curtidas vai virar dinheiro, vai fazer o cara vir comprar o carro. Mas a gente fala que a forma está tão comum que não desperta um interesse maior do cara. E a gente sabe que essas ferramentas, essas redes sociais, você tem que ser criativo o tempo inteiro, né? E pelo fato de você ter montado um estúdio para fazer as suas fotos, você vê que você já buscou isso lá atrás, né? Uma forma diferente de se comunicar. Essa questão da criatividade é muito, muito importante tocar nesse assunto, que eu considero o seguinte, um anúncio que ele só fala do seu produto e ele não mostra nada além disso, ele é só um anúncio, ele não atrai a pessoa para assistir aquilo. Então, se você tem um conteúdo legal, um conteúdo informativo, alguma coisa engraçada, enfim, consegue atrair a pessoa de alguma forma e depois você mostra o seu anúncio, você tem um número de visualizações muito maiores. Sim. Eu tinha aqui antes uma equipe só para fazer vídeos engraçados. Olha só.
Hoje eu não tenho mais devido a alguns ajustes, mas eu pretendo mais para frente ter isso de novo. Né? Vídeos engraçados sobre o dia a dia nosso, sobre o mercado de carros, fazia dublagens para postar. Isso me dava um resultado muito bom. Eu tive que parar por causa do foco em outras coisas, principalmente nessa questão de pesados, que tem dado muito certo, eu não podia deixar para depois, mas mais para frente, a hora que as coisas estiverem ajustadas, eu pretendo voltar com isso, que eu acho que faz parte do mundo digital. Ô Bruno, olha, a gente tem percebido, inclusive eu gosto muito desse tema de mercado digital, eu sou talvez um estudioso aí do mercado digital, e existe uma pesquisa que fala que 69% das pessoas que estão nas redes sociais e que se deparam com comerciais, né? Que é exatamente quando você faz um post, aquilo ali se transforma num comercial. Não deixa de ser. As pessoas, elas querem ver interatividade, ou seja, duas pessoas interagindo sobre aquele produto. E por que eu estou falando isso? Porque hoje a própria TV do carro, ela tem prestado esse serviço para a maioria, né, para todos os nossos clientes, onde a gente vem semanalmente nas lojas, né, e a gente grava os vídeos das ofertas dos carros e o próprio cliente, além dele poder divulgar nas redes sociais deles, nós também publicamos nas nossas. Então, a gente já viu que hoje o cliente, ele quer vídeos com qualidade, não só de imagem, como também de áudio. Então, nós temos todo esse trabalho, né, de lapela, de um áudio bom, de um vídeo bom, para quê? Porque quem está do outro lado, hoje as pessoas já começam a exigir isso aí, uma boa qualidade nos vídeos. E a gente vê aí que, infelizmente, nem todos os empresários têm essa preocupação com a qualidade do produto que ele está postando. E aí, talvez o cara fale, mas a minha relevância no Instagram está muito baixa, que eu preciso colocar mais dinheiro, que eu preciso impulsionar, sendo que, na verdade, talvez ele tenha que fazer algumas correções, alguns ajustes que você já está fazendo, não é isso? Eu tento sempre, igual aqueles meninos chatos, sabe? Por quê? Por quê? Por quê? Questionando tudo, perguntando. Para tentar entender as coisas. Mas é isso que é importante. E eu reparei isso, que os clientes estavam mais exigentes nesse aspecto de querer vídeo, querer mais informações. Eu pensei, por quê? O que está acontecendo? Por que ele quer? E eu cheguei a uma conclusão. Não que eu esteja certo, tá? Foi a conclusão que eu cheguei. Até bom que muitos empresários no ramo de carro vão assistir. Claro, é até um assunto de discussão depois, para ver se eles concordam, se é isso mesmo. Eu acho que o atendimento, no geral, ele ficou muito robotizado. E aquilo ali não passa humanização para as pessoas. Então, eu acho que a hora que tem um vídeo, uma pessoa falando, interatividade, você vê alguém rindo, alguém gritando, uma oferta. Eu acho que aquilo ali passa uma proximidade muito grande. A pessoa fala assim, é um ser humano que está do outro lado, igual eu. É uma pessoa, que cara tem família, tem problema igual eu, não é um robô. E a pessoa tem a possibilidade de olhar no seu olho e falar, peraí, esse cara está sendo verdadeiro, eu vou na loja dele. Que eu mesmo, não sei se isso acontece com você, às vezes eu ligo na central de atendimento, alguma coisa, aí tem primeiro aquele atendimento eletrônico, aí eu quero resolver tal problema. Eu já fico naquela expectativa de me passar para um atendente, aí vem um robô que fala, olá, sou o fulano de tal, sou atendente digital. Eu falo, não quero você, eu não quero você, robô, eu quero uma pessoa. Exato. Eu acho que as pessoas estão carentes de humanização. Sim, eu acho que isso que fez com que essa busca por vídeo, por interatividade, igual alguns detalhes, o meu atendimento online aqui, antes as pessoas tinham interesse num carro, a gente respondia, esse carro assim, assado, ia respondendo digitado. Falei, não, vamos responder por áudio. Vamos ligar. Vai passar a ser áudio. Comprei headset para eles. Hoje a conversa o atendente online manda um áudio, a pessoa manda um áudio. Aí eles me perguntavam, quando teve essa mudança, né? E questão de formalidade, senhor, senhora e tal. Falei, se for uma pessoa mais velha, que você acha que exige respeito e tal, você acha necessário, tudo bem.
mas no mais, tenta ser próximo. Claro. Conversa do jeito que você conversa normal, brinca. Com cordialidade, aí, né? Outro dia uma atendente online até me perguntou, falou, não sei se você vai me xingar, mas eu fiz um negócio, eu estava com o telefone da empresa e o cliente me ligou, falei com ele que eu estava tomando uma cerveja, era à noite e tal, mas eu não estava no horário de trabalho não, é porque eu estava na minha casa, eu resolvi atender ele, falou na preocupação, falei aqui, você está certíssima. Igual o cliente vai para casa dele e toma uma cerveja, às vezes você faz isso também, você é ser humano. Claro. Não tem porquê maquiar uma situação, você tentar ser quem você não é. Eu acho que isso perde credibilidade. E o vídeo, essas ferramentas, elas aproximam muito o comprador do vendedor de uma forma mais humana. E a tecnologia, ela chega para isso, né? Você vê que você fechou a loja, mas você está conectado. Você consegue atender as pessoas mesmo assim. E era exatamente isso aí que eu ia te perguntar. Como é que você treina? Como é que você administra os seus funcionários, né, em função do marketing digital? Porque a gente sabe que o cara manda uma proposta para você via e-mail. Se você demorar demais a responder esse cara, você perdeu a venda para o seu concorrente. Ao mesmo tempo, você tem que ter pessoas ali, né, que estejam comprometidas com a empresa e comprometida com o cliente de dar esse atendimento aí de uma forma mais rápida. Como é que você administra o seu pessoal para mantê-los desta forma? Então, eu tinha até um pouco de dificuldade em relação a isso há um tempo atrás e logo no início da pandemia eu passei um tempo eu mesmo fazendo o serviço de atendimento online. Aí com isso eu pude entender o que é melhor, o que falta, o que sobra e quais as melhores formas de ajustar isso. Então eu procuro sempre sentar com eles, conversar, vamos mudar isso, vamos tentar aquilo. E eu tenho a cabeça muito aberta para ouvir todo mundo. Às vezes um atendente online, um vendedor deu uma sugestão, uma coisa que às vezes pessoas que vêm de outras empresas reclamam é que tem muita gente que tem uma gestão mais ditatorial, né? É certo. Assim, pronto, acabou. E eu busco fazer completamente ao contrário disso. A gente está aqui junto, nosso objetivo é o mesmo. Vamos trocar ideia, vamos ver. Se você tem uma sugestão, vamos tentar. Se não der certo, a gente volta atrás e muda de novo. E essa gestão mais flexível, principalmente nessa parte de atendimento online, tem dado muito certo e tem trazido bons resultados. Então, pessoal, nós estamos aqui, olha, na AutoBom, conversando com o Bruno e a gente já falou aqui de diversos temas. Nós estamos agora falando do mercado digital, né? O mercado digital, ele faz sentido para todos vocês aí que estão nos acompanhando, que é um tema muito amplo. Se bobear, né, Bruno, a gente fica aqui até amanhã falando de mercado digital, né? Porque é muita coisa, né? Tem assunto para até 2022, aí, ó, mercado digital. E o Bruno, pessoal, ele é um cara conectado até pela idade, pô, o cara super jovem, tem que ser conectado mesmo, né? Um pouco acabado, né? Rodei no minério, mas de idade eu sou novo. Então, Bruno, hoje a AutoBom, você explora fora a TV do carro, né, pessoal? Que ele tá lá firme lá com a gente, toda semana a gente gravando belos vídeos. Olha, e tem até uma experiência para contar, que a gente está falando de mercado digital. Acontece que quando a gente grava um vídeo numa loja, ou faz oferta, ou a própria gravação do vídeo, a gente sempre muda a nossa programação na sexta-feira, no canal 32 e na NET, claro, HD 526 na sexta-feira, né? E na Band, a gente sempre passa aos sábados e domingos de manhã. Acontece, Bruno, que antes da gente trocar a programação nossa na televisão, já tem cliente que já está vendendo aquele carro que o cara viu pela TV do carro. E aí o pessoal chega na loja e fala, olha, esse carro aqui eu vi na TV do carro. E acontece do lojista ligar para a gente e falar, vem cá, o cara está falando aqui que viu na TV do carro, mas não vai passar sábado, você não vai trocar a programação amanhã? Por quê? Porque a gente antecipa os vídeos da mesma forma que a gente manda para vocês, a gente coloca nas nossas redes sociais e gera vendas, né? Através daquele vídeo que foi produzido pela TV do carro. Recentemente, um cliente, não sei se eu cheguei a comentar com você, o cliente me ligou, isso foi numa quinta-feira, o cliente chegou lá para comprar uma picape Toro
E ele, no vídeo, ele ofereceu o tanque cheio. E aí o cara comprou o carro e não deu o tanque cheio naquele momento. Aí ele falou assim, mas eu quero o tanque cheio, porque na TV do carro você falou que dá o tanque cheio. Ele falou, mas esse anúncio nem foi ao ar ainda. Ou seja, o cara viu nas redes sociais e foi lá comprar o carro. E aí o cliente ligou pra gente mandar o vídeo para ele, para ver se ele realmente estava dando o tanque cheio. Então, assim, é uma experiência, né, assim, fantástica, né, em termos de televisão, aliado às mídias sociais. Hoje, fora a TV do carro, onde se investe mais? Onde você tem uma atenção especial no seu negócio? Então, eu falar de hoje é muito raso, porque eu estou sempre mudando isso. Eu faço uma avaliação, até criei uma tabela, coisa de gente doido, né? Eu criei uma tabela aqui de relação custo-benefício, onde cada lead eu dou uma certa pontuação para ele, e cada venda eu dou uma certa pontuação também, e cada R$1 gasto com aquilo, eu coloco como um custo e eu tento fazer um parâmetro ali. Claro, tá mais então, certo. O 0 é empatado, tá tendo o mesmo que tá dando de benefício, tá dando de custo. Se tem uma pontuação negativa, tá dando mais custo do que benefício. Então, isso sempre varia. Então, eu já tive resultado bom em jornal, depois eu parei de ter resultado bom com jornal. Então, já investi muito nisso, né? Já investi na época do Bom Negócio, investi muito. Enfim, Seminovos BH, OLX, Mercado Livre, patrocinados no Instagram, no Facebook. Eu acho que tem que ir avaliando, não existe uma receita mágica de bolo. Isso aqui é bom hoje, vai ser bom para sempre. Exata, né? Tanto é que muitas coisas que eu faço, muita gente copia. Antes eu ficava magoado com isso. Nossa, eu quebrei a cabeça. A pessoa vai lá e copia. E às vezes empresas muito grandes copiam grupos grandes, copiam uma ideia que eu tive, uma coisa que eu estou colocando em prática. O grupo, às vezes, uma empresa com dinheiro infinito, né? Dinheiro infinito, chega, paga, fica top do dia para a noite. Claro. Não é possível, fui eu que tive essa ideia. Hoje eu nem fico magoado mais. Eu considero até como se fosse um elogio mesmo. Claro. O pessoal está gostando das ideias que eu estou tendo. A sua ideia, ela fez tanto sentido para outras pessoas que o cara falou, olha, isso fez tanto sentido que eu vou aplicar na minha empresa, né? E eu não fico chateado porque, além de considerar que é como se fosse um elogio, claro, é de saber que a pessoa não vai roubar o meu espaço por pegar uma ideia que eu tive. Claro. Porque o mercado ele é muito dinâmico. Muito rápido. Então não adianta você ter uma ideia boa hoje e, primeiro, não ter base para dar continuidade nela. E segundo, mesmo se você tiver base para dar continuidade nela, amanhã, depois da manhã, você vai ter que ter outras ideias boas também. Claro. Então tá tudo mudando muito rápido, entendeu? Até uma experiência que eu passei uma vez, te contar aqui que é engraçada, na época foi muito constrangedor para mim, mas bem satisfatório. A operadora do BV, na época, isso foi logo em 2012, 13, acredito que seja em 2013 mais ou menos. Eu sei que eu acho que eu não tinha 18, eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu era bem novo. Me chamou para uma palestra sobre marketing digital. Olha só. Foi até numa loja, um lojista cedeu o espaço dele para fazer essa palestra. Tinham vários lojistas lá e tinham alguns representantes do banco BV. Sim. Tinham 5 cadeiras na frente, as outras como se fosse um palco com uma plateia. Eu sentei lá numa das primeiras cadeiras da plateia, né, para assistir. Falei, não, Bruno, senta aqui. Numa das 5 do palco. Falei, algo de errado não está certo. Tá bom. Sentei. Aí ela se apresentou, falou, eu sou fulana de tal, operadora do Banco BV, não sei o quê. Hoje a gente vai falar sobre marketing digital, sobre anúncios na internet e tal. Eu queria pedir o Bruno para falar aqui que ele tem feito um trabalho muito bem feito e tem dado muito resultado para servir de exemplo para todos vocês e tal. E passou a palavra para mim. Eu fiquei até constrangido. Eu lembro que na época alguns lojistas, cara com 80 anos de idade, com 50 anos de mercado, pensavam que esse moleque está querendo me ensinar alguma coisa. Eu fiquei até um pouco constrangido, mas eu falei, passei dicas, o que eu fazia que dava certo, o que eu já tinha tentado que não tinha dado. E você contribuiu para eles, né? E no final eu saí de lá assim, nossa, que especial isso, né? Exato. Hoje, Bruno,
eu acho que a melhor forma de você aprender é você ensinar, né? Então, a partir do momento que você começa a ensinar, você aprende muito mais, né? E hoje, um ponto talvez super importante na carreira de qualquer empresário de sucesso é exatamente o que você falou, é ter a humildade, né, de compartilhar experiências, né? E talvez aí a gente sabe... Eu brinco muito isso, falo, nós não somos concorrentes, nós somos parceiros. Exato, hoje você vê aí vários empreendedores, talvez o cara passando por dificuldades e talvez você já passou por aquilo, já superou e você tem a receita, você tem você tem a solução daquele problema, que aquilo para o cara é o caos. Às vezes um bom papo. Hoje, eu, por exemplo, eu sinto muita falta no nosso meio, né, do mercado aí de venda de veículos, de encontros com empresários para debater. Recentemente, eu até dei uma sugestão para um colega aí, a gente precisa montar aí um mastermind, né? A gente precisa juntar mentes brilhantes aí para a gente começar a debater e a gente começar a entregar aí para o mercado, né, experiências exatamente para somar, para agregar, para ajudar o mercado num todo. Então, isso é muito importante. Então, Bruno, hoje o cara que quer inserir no contexto digital, ele tem que estudar, né? Ele tem que correr atrás, porque, igual você falou, você não pega pronto. Cada um tem uma história, cada um tem uma estratégia, né? E você trilhou uma estratégia que deu certo, né? Tem dado mediante atualizações frequentes, né? Se eu largar a estratégia que está dando certo hoje, se eu largar ela também achar que ela vai dar certo para sempre, não dá. Daqui a pouco tempo ela já não está dando certo mais. Então tem que sempre... Ô Bruno, fala um pouquinho aí, a gente está chegando aqui na nossa reta final, né, desse podcast. Tá bem legal, pessoal. É bom a gente conversar com pessoas dinâmicas, pessoas que têm essa visão aí de futuro, né? Pessoas que têm comprometimento com o seu negócio, que é o caso aqui do Bruno. Você fala um pouquinho dos seus planos de futuro aqui para AutoBom. Você tem alguma coisa que você gostaria de estar comunicando? Como é que você pensa o futuro aí da AutoBom? Então, eu tenho algumas perspectivas na parte de veículos, mas não são perspectivas de mudanças muito grandes, não. Alguns ajustes, algumas melhorias, eu acho que sempre tem como ir buscando melhoras, né? E principalmente na parte de pesados, aí eu já tenho intuitos de fazer mudanças bem grandes né? e levar até o comprador uma facilidade que eu vejo que o comprador tem muita dificuldade para comprar. Então, com algumas ferramentas, eu estou até estudando sobre isso, que eu estava com a ideia de fazer, eu até já comecei a fazer algumas coisas, comprei alguns equipamentos, depois vi que no óculos de realidade virtual, para um cara que está em outro estado, conseguir uma câmera também em 360, né? Para a pessoa conseguir ter uma visão melhor, mas aí eu vi que não ia dar certo, que não adiantava eu fazer imagem 360 se o cara não tem um óculos 360 e saiba usar ele ainda. Mas assim, eu estou buscando algumas formas de aproximar mais o comprador do produto, sem ele precisar, a princípio, ter um deslocamento físico. Perfeito. Entendeu? Muito bom, Bruno. Então, pessoal, a gente teve aqui esse privilégio de bater esse papo aqui com o Bruno, aqui da AutoBom. E olha, aqui no podcast WSN, toda semana a gente busca falar com empresários aqui do setor, exatamente para compartilhar experiência com vocês. Olha, você que está nos assistindo pode ser aí o nosso próximo entrevistado. Ô Bruno, foi um prazer muito grande você abrir espaço aqui na sua loja para nos receber, para a gente estar contando um pouco da sua história para quem está nos assistindo. O prazer foi meu, fiquei muito satisfeito e é isso aí. Até mesmo quem está assistindo, o que precisar de mim para a gente ir trocando ideia, às vezes se eu precisar de alguém também, eu ligo, pergunto, e a gente está aqui para isso, para um ajudar o outro, né? É isso aí, pessoal. Então, se você quiser encontrar o Bruno, dá um endereço aí da internet aí.
Autobom.net. Aí, olha, autobom.net. Super fácil, né, pessoal? Olha, a gente vai ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo podcast WSN.